Fala, fiel. O timão tá pegando fogo e hoje o papo é sério, porque tem muita coisa acontecendo dentro e fora de campo. E se tem um nome que voltou a movimentar o noticiário do Corinthians, esse nome é Breno Bidon. O garoto que muita gente já vinha observando com carinho parece finalmente ter encontrado o bom momento da temporada. E isso, meu amigo, é o tipo de coisa que chama atenção lá fora. Não deu outra, bastou o moleque engrenar umas boas atuações para começar a pipocar sondagem de tudo que é lado. E o curioso é que sempre acontece assim, né? Quando ele tá em baixa, ninguém fala nada. Agora, é só ele começar a render que os rumores voltam com força total. Breno Bidon passou um bom tempo apagado, tentando se reencontrar no time, testando funções diferentes dentro de campo. Mas nas últimas 4, 5 partidas, parece que o garoto desabrochou. Tá jogando com confiança, entendendo o jogo, participando de maneira inteligente, e até quem duvidava já começa a repensar as críticas. O curioso é que ele vem desempenhando uma função que não é exatamente a dele. Antes era mais adiantado, agora tem jogado como segundo volante, algo que gerou certa dúvida em quem acompanha o dia a dia do Corinthians. Muita gente ainda não está totalmente convencida de que esse é o melhor lugar para ele, mas não dá para negar, o rendimento atual do garoto é digno de aplauso. E como o futebol é um ciclo rápido, a cada boa sequência já surge conversa de bastidor. 2 sondagens fortes chegaram nos últimos dias, uma vinda do Oriente Médio e outra da Europa, mais precisamente do PSV, aquele clube holandês que costuma abrir as portas para muitos jogadores sul-americanos darem o primeiro passo no futebol europeu. É aquele tipo de destino que, para muito jovem, vira vitrine. Só que até agora, nada de proposta oficial. As conversas existem, mas o papel timbrado com o número de euros ainda não chegou. E o que todo mundo quer saber é, quanto vale Breno Bidon hoje? No debate da Fiel, o assunto pegou fogo. Teve torcedor dizendo que vender por 15 milhões de euros seria dar o garoto de graça. E não é para menos, né? Se a gente pensar que o Estevão, lá do rival Palmeiras, foi vendido por 45 milhões, dá para questionar. Um atacante, sim, mas o paralelo serve para medir o mercado. Então quanto será que o Corinthians deve pedir para liberar o Bidon? Se for o Oriente Médio, o valor pode ser maior, já que o poder de compra lá é gigante. Agora, se for o PSV, o valor tende a ser mais modesto, mas em compensação o jogador ganha a projeção europeia, que também pesa na balança. O Corinthians, segundo as informações mais recentes, tem 90% dos direitos econômicos do Bidon. Ou seja, qualquer venda já significaria um retorno financeiro relevante. E olha que esse tipo de informação nem sempre é fácil de conseguir. A própria diretoria precisa revisar algumas porcentagens de jogadores para saber exatamente o que é do clube e o que não é. Mesmo assim, a situação do Bidon é clara, a maior parte pertence ao Timão, e é por isso que a torcida se anima com a possibilidade de uma boa venda. Agora, entre vender e segurar, vem a dúvida. Tem quem diga que, se chegar uma proposta de 20 milhões de euros, o Corinthians deveria aceitar sem pestanejar. Outros acham que o clube tem que pensar no futuro, segurar o jogador por mais tempo e valorizar ainda mais. Eu, sinceramente, acho que depende da negociação. Se o clube conseguir fazer um acordo inteligente, garantindo parte dos direitos em uma venda futura, pode ser um baita negócio. Pensa só, o Bidon ainda é jovem, tem espaço para evoluir, e se brilhar na Europa, o Corinthians pode faturar de novo mais para frente. O grande problema é que muitas vezes falta pulso firme para negociar. A impressão que dá é que o Corinthians aceita as condições impostas de fora e não impõe o próprio valor. O torcedor se irrita com isso, porque sabe que o clube poderia ser mais estratégico. Imagina só, chega uma proposta de 20 milhões, o Corinthians fica com a fatia do jogador e ainda garante um bônus numa revenda futura. Parece um sonho, né? Mas não é impossível. Só precisa de gente preparada para sentar à mesa e defender o que é do clube. E enquanto o assunto Bidon ferve, o noticiário também trouxe outra preocupação, a cirurgia do Vitinho. O atacante, que vinha sendo útil no elenco, acabou passando por um procedimento no joelho direito.
Foi uma artroscopia para corrigir uma lesão no menisco medial, realizada no Hospital Sírio-Libanês pelos médicos André Maurício Freitas e Eric Murata. Felizmente, a cirurgia correu bem e agora ele entra na fase de recuperação. O Corinthians informou que ele vai ficar em repouso até quarta-feira e depois inicia os trabalhos de fisioterapia e recondicionamento físico no CT Joaquim Grava. Ninguém gosta de ver jogador parado, principalmente quando o time está se reorganizando. O Vitinho vinha sendo uma peça importante na rotação do elenco, e essa pausa deve fazer falta. Quem acompanha de perto sabe que ele vinha ajudando, sendo opção de velocidade e entrega. Não é aquele jogador de grandes números, mas vinha sendo útil. Se você perguntar para a torcida quem deveria jogar entre Vitinho, Romero e Kaique, muita gente colocaria o Vitinho como a primeira opção. Então, sim, a lesão muda o cenário e exige que o técnico faça novos ajustes. O tempo de recuperação ainda não foi definido oficialmente pelo clube, mas quem acompanha o futebol há mais tempo sabe como funciona. Em casos assim, geralmente leva de 1 mês e meio a 2 meses para o jogador estar pronto para voltar. Ou seja, existe uma chance dele ainda atuar antes do fim da temporada, mas é difícil cravar. Tudo vai depender da resposta física e de como o corpo dele vai reagir aos treinos. De qualquer forma, o mais importante é ele se recuperar bem, porque lesão no joelho nunca é algo para apressar. E o mais impressionante nisso tudo é como o Corinthians tem lidado com tantos desfalques e mesmo assim vem conseguindo manter uma certa estabilidade nos resultados. O time venceu o Mirassol por 3-0 na Neoquímica Arena e, com isso, alcançou uma marca inédita neste Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vitória do Timão contra uma equipe que ocupa o G6 da tabela. Até então, o aproveitamento era baixíssimo, com vários empates e derrotas. Mas esse jogo parece ter trazido uma energia nova, um sopro de confiança que o torcedor estava pedindo há tempos. O curioso é que esse resultado veio depois de uma sequência de partidas duras contra os grandes do campeonato. Teve empate com o Bahia lá na estreia, derrota pro Palmeiras, goleada sofrida pro Flamengo, tropeço contra o Mirassol no primeiro turno e empates com Cruzeiro e Botafogo. Foram 10 confrontos contra equipes do topo da tabela e só agora o Timão conseguiu uma vitória convincente. Foram 9 gols marcados e 15 sofridos nesses jogos, um desempenho que precisava mudar. E mudar jogando em casa, diante da torcida, foi simbólico. A vitória por 3-0 sobre o Mirassol mostrou um Corinthians mais leve, com intensidade, pressionando desde o começo, e com jogadores que parecem finalmente entender o que o técnico quer. Dá para sentir que o grupo está tentando virar a chave, mesmo com os problemas financeiros e administrativos que rondam o clube. O torcedor sente isso. E é por isso que, mesmo quando o assunto é venda de jogador, como o Bidon, sempre vem aquele dilema entre o dinheiro e o coração. A Fiel quer ver o time forte, competitivo, brigando por títulos, mas também entende que o clube precisa se reorganizar financeiramente. E é nesse equilíbrio que o Corinthians tenta caminhar. De um lado, sondagens internacionais que podem ajudar a aliviar as contas. Do outro, o desafio de manter o elenco competitivo até o fim da temporada. E enquanto tudo isso acontece, a torcida continua acompanhando cada passo, vibrando com as vitórias, criticando o que precisa ser criticado e, claro, cobrando da diretoria mais transparência e firmeza nas decisões. Porque o Corinthians é isso, paixão, cobrança e, acima de tudo, uma nação que vive e respira o clube 24 horas por dia. E essa vitória sobre o Mirassol não foi só um resultado, foi um sinal. Um recado claro de que o Corinthians ainda tem fôlego, ainda tem algo a mostrar nesse Brasileirão. O time entrou em campo diferente, com vontade, com postura de quem quer mudar a história do campeonato. Desde o apito inicial, dava para perceber a intensidade, a marcação alta, a troca de passes mais segura e, principalmente, um elenco jogando com confiança. E quando o Corinthians joga confiante, a atmosfera na Neoquímica Arena muda completamente. O estádio vira um caldeirão, o torcedor empurra, grita, e parece que cada dividida vira uma final de campeonato. Foi exatamente assim contra o Mirassol. A atuação coletiva foi sólida. A defesa se mostrou mais organizada, sem aquelas falhas bobas que vinham custando pontos nas rodadas anteriores. O meio-campo trabalhou com mais fluidez, e o ataque, finalmente, aproveitou as chances.
3 gols que vieram em momentos-chave, desmontando completamente a estratégia do adversário. E o mais interessante é que o time parece ter entendido o equilíbrio entre defender e atacar, sem deixar espaços como antes. O técnico, tão criticado nas últimas semanas, começa a ganhar fôlego. E é curioso como o futebol é ingrato, né? Bastam 2 vitórias seguidas e a narrativa muda completamente. O torcedor, que há pouco tempo cobrava mudança, agora começa a reconhecer o esforço. Claro que ainda tem muito a ajustar. O Corinthians não virou um time pronto de uma hora para outra, mas a sensação é de que o grupo entendeu que o campeonato ainda pode oferecer algo. Essa vitória sobre o Mirassol foi a primeira diante de uma equipe do G6, e isso dá moral. Depois de tantos jogos contra os grandes sem vencer, esse resultado quebra um jejum incômodo e mostra que o time pode competir com os melhores. O jogo também marcou a evolução de alguns nomes que vinham sendo questionados. Jogadores que estavam sendo alvos de críticas apareceram bem, mostraram atitude e provaram que podem ser úteis. E é isso que o torcedor quer ver: vontade, entrega, suor. Pode perder? Pode. Mas tem que lutar. E nesse sábado, o Corinthians lutou do início ao fim. E não dá para falar dessa fase sem citar o momento psicológico do elenco. Depois de tantos problemas internos, atrasos, cobranças e incertezas, é difícil manter a concentração. Mesmo assim, os caras estão conseguindo se segurar. O técnico tem papel fundamental nisso. Ele pode não ser unanimidade, mas tem o grupo na mão. E isso, no futebol brasileiro, vale muito. Ainda mais quando o elenco é jovem e precisa de direcionamento. Enquanto o time tenta se encontrar em campo, fora dele o cenário ainda é de alerta. O Corinthians precisa lidar com questões financeiras, processos, transfer ban e tudo aquilo que vem assombrando o clube nos últimos anos. Cada vitória ajuda a aliviar a pressão, mas não resolve o problema estrutural. A diretoria sabe disso e precisa agir com inteligência para não deixar que o extracampo atrapalhe o rendimento esportivo. O torcedor percebe tudo. Ele sente quando o ambiente está pesado, quando as coisas não andam bem. E é por isso que essa sequência positiva, ainda que curta, vem num momento crucial. Ela serve para dar esperança, para reacender a confiança de que o Corinthians pode terminar o ano com dignidade, sem sustos, e quem sabe sonhando com algo maior. E a vitória sobre o Mirassol tem esse peso simbólico, é um passo à frente, um respiro em meio a tanta turbulência. O time começa a encontrar uma base, algo que há meses parecia impossível. O sistema defensivo, com Félix Torres ganhando cada vez mais confiança, mostra evolução. O meio-campo, com Breno Bidon e Ranieri alternando boas atuações, começa a se firmar. E o ataque, mesmo sem grandes estrelas, dá sinais de vida. O torcedor vê isso, se anima, e o clima no estádio muda. Dá para sentir. A arquibancada vibra diferente quando o time joga com raça. Mas o que ninguém pode esquecer é que o futebol é dinâmico. O mesmo elenco que hoje mostra evolução pode, na próxima rodada, ser questionado de novo se tropeçar. E é justamente por isso que o Corinthians precisa manter o foco. A vitória foi linda, mas não pode ser um ponto fora da curva. Tem que virar padrão. O Brasileirão é longo, cheio de armadilhas, e qualquer vacilo pode custar caro. Agora, sobre o Bidon, a situação é curiosa. Ele foi um dos destaques dessa vitória, jogando com personalidade e mostrando que pode ser o cérebro do meio-campo. E é justamente por isso que as sondagens estrangeiras incomodam o torcedor. Porque ninguém quer perder um jogador promissor justo quando ele começa a render. A torcida se divide, uns acham que é hora de vender e aproveitar o momento de valorização, outros dizem que o Corinthians precisa segurar o garoto e pensar esportivamente. E esse debate é eterno no Parque São Jorge. Desde sempre o clube vive entre vender para respirar financeiramente ou segurar para montar um time competitivo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Um verdadeiro terremoto no futebol brasileiro parece estar se formando, e o epicentro desse abalo seria nada menos que Neymar.
Fontes próximas ao jogador e bastidores do Santos afirmam que o craque não pretende renovar seu contrato com o clube praiano, abrindo espaço para uma das transferências mais surpreendentes da história recente do futebol nacional. Neymar pode estar a caminho do Corinthians. O burburinho começou a ganhar força nas redes sociais nas últimas horas, com torcedores e jornalistas esportivos especulando sobre a possibilidade de ver o atacante vestindo a camisa alvinegra. Se confirmado, seria um dos movimentos mais inesperados dos últimos anos, considerando que Neymar construiu sua carreira no Santos e sempre foi associado ao glamour do futebol europeu. No entanto, fontes garantem que o Corinthians estaria disposto a fazer um esforço financeiro gigantesco para trazer o astro ao Parque São Jorge e que o próprio Neymar estaria animado com a perspectiva de um novo desafio no país. Entre os motivos que teriam levado o craque a tomar essa decisão, destaca-se a insatisfação com a condução do Santos nos últimos meses e a possibilidade de reencontrar velhos amigos e parceiros de seleção em São Paulo. O Corinthians, por sua vez, veria nessa contratação uma oportunidade de ouro para alavancar sua imagem, reforçar o elenco e, claro, encantar sua torcida, que já sonha com um time capaz de disputar títulos nacionais e internacionais com um dos maiores nomes do futebol mundial. Apesar de ainda não haver confirmação oficial, o rumor já provoca debates acalorados entre torcedores e comentaristas esportivos. Alguns veem como uma jogada estratégica para transformar o Corinthians em uma potência ainda maior, enquanto outros questionam se Neymar conseguiria se adaptar à pressão intensa da torcida alvinegra e à rotina do futebol brasileiro, tão diferente da experiência europeia. Enquanto o mercado de transferências esquenta e a ansiedade toma conta dos fãs, uma certeza começa a se formar: caso Neymar realmente desembarque no Corinthians, o futebol brasileiro nunca mais será o mesmo. Rumores ou não, a simples possibilidade de um craque desse calibre vestindo a camisa do Timão já é suficiente para gerar noites em claro e conversas intermináveis nos bares, redes sociais e redações esportivas do país. O que era apenas uma especulação agora se tornou o principal assunto entre torcedores, que mal podem esperar para ver como essa história irá se desenrolar. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!